Eu tô aqui na pracinha da escola da minha filha esperando ela terminar a prova e eu tava refletindo sobre algumas coisas, sabe? E o quanto é difícil uma mulher recém-separada, no meu caso faz 1 ano já, ser escolhida por alguém depois dos filhos. Acho que 90% das pessoas que eu converso, seja na vida real, nas redes sociais, ficam extremamente interessadas por mim, assim, sobre a minha história de vida, sobre eu ser independente financeiramente, sobre eu ser guerreira, lutar pelas minhas coisas, ser uma pessoa de caráter, boa índole, fé, enfim, até chegar ao ponto de maternidade. Aí quando eu falo que eu tenho filhos, no plural ainda mais, de um antigo relacionamento, que eu tive uma história, que eu fui casada, não foi só uma aventura também. É nesse momento que eu acho que, sei lá, pelo menos 50% deles já descartam de cara e os outros 50% descartam ao longo. E pro homem, assim, a mulher, ela é muito mais acolhedora. A gente não se importa muito com isso. Algumas, tá? Se você já teve uma história, se você é pai, enfim. E é muito mais leve também pro homem, né? Então ele sempre pode recomeçar, que não tem esse estigma. E nós, mulheres, pelo fato de já ter tido uma história anterior, até gaguejei pra falar, sofremos com essa questão da indecisão e de não sermos escolhidas, porque sempre vai ter uma mais disponível, sempre vai ter uma sem um passado, sem filhos, enfim. E dói não ser escolhida, porque você teve uma história anterior e tem filhos. Porque são pessoinhas que fazem parte de você e isso nunca vai mudar. Gente, não é possível. O único motivo plausível pra minha vida amorosa ser a merda que numa vida passada eu fui uma aranha viúva negra. Porque não faz sentido este dedinho ser tão podre. Como pode o peixe vivo? Ah, mas é que você tá num ciclo vicioso. Não, 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 não. Eu tento sair desse padrão, entendeu? Eu tento procurar pessoas diferentes, lugares diferentes, né? Só não fico com loiro. Só eu me recuso. Mas sabe, eu tento ter experiências diferentes, só que vai de mal a pior, gente. Tipo assim, a minha pior experiência do ano passado é leve comparada às minhas experiências desse ano. E eu só beijei 3 pessoas esse ano. Eu tô de celibato porque eu fico desesperada pelas pessoas que eu tô me relacionando. E não é questão, ai, eu tô escolhendo errado. Essas pessoas que me escolhem. Já dizia Sabrina Carpenter. Ai, gente. Que cacete de karma que eu tô pagando desse diabo? Eu queria que uma taróloga competente fizesse uma tiragem, assim, de vidas passadas pra ver o que eu fiz. Quem que eu desvivi? Que tipo de filho da puta que eu fui numa vida passada? Porque nessa vida atual que eu estou vivendo agora, eu só quero amar, entendeu? Eu sou uma mulher romântica. Se possível, eu gostaria de ser esposa. Como já disse minha amiga Chloe, eu tenho alma de esposa. Eu tenho espírito de namorada. Mas eu nunca namorei. Ô, gente, eu que tô chorando porque eu tenho um sonho de me casar e eu não sei se ele vai se realizar um dia. Meu, que raiva. É horrível ter um sonho que você dependa de outra pessoa pra que ele se realize, entendeu? Simples assim. Eu tô extremamente chateada e frustrada e triste porque quando eu penso que eu posso viver, morrer, passar por essa vida sem vivenciar isso, me causa uma tristeza profunda no meu coração que eu fico assim, entendeu? Que eu fico assim, chorando. E eu falo, cara, se Deus colocou isso no meu coração, esse desejo no meu coração, é porque ele é alcançável, é porque ele vai se realizar. Eu creio nisso. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, hoje eu namoro. Só que meu namorado não quer casar. Ele, tipo, não fica dando essa importância que eu dou. E eu penso, cara, eu acho que talvez ele não vai querer. E eu já vivi isso antes, do cara não querer e eu continuar na relação e no final eu ter que terminar. Porque, tipo assim, entre você e o meu sonho, eu prefiro meu sonho. Eu te amo, mas eu me amo mais, tá ligado? Tipo, eu não vou desistir disso. Porque eu não fiquei com o sonho de simplesmente, sei lá, viajar o mundo, ir à Disney, que é muito mais alcançável, porque só depende de mim, entendeu? É muito frustrante depender de outra pessoa, encontrar outra pessoa nesse mundo que vibre na mesma frequência que eu, de entender o tamanho dessa importância, ou de alguém que compre a ideia de realizar meu sonho, de falar, putz, mano, pra você é importante também pra mim vai ser. Cara, que ó isso, que ó isso, sério, me detesto, assim. Eu fico muito feliz quando eu vejo minha irmã falando assim, vou fazer intercâmbio, não sei o quê, porque eu cresci com esse sonho de me casar, até porque eu fui crescida na igreja, tal, não sei o quê, via meus primos vivendo isso. E aí, eu fiquei aqui assim, sabe, vou fazer 30 anos daqui uns 3 dias. Eu falo, ok, eu fiquei encalhada, mas é muito difícil viver com esse desejo no fundo do coração, assim, sabe? Eu já até tinha desistido da vida amorosa, pensado, cara, vou focar em outras coisas, vou viajar sozinha, vou viajar o mundo, talvez eu mude de país e não sei o quê, e tá tudo bem, porque eu sou muito tudo ou nada. Eu não vou aceitar menos do que eu mereço, menos do que eu sonhei pra mim. Cara, não sei, mas só eu vivo nessa neura, nesse... Chega a ser um sofrimento, sabe? A vida tá passando e... eu não saí do lugar nesse sentido, sabe? Nada foi feito pra me aproximar desse sonho.
Ser ativamente solteira só é legal até a página 5, por aí. Isso não quer dizer que eu não queira ser solteira, gente. Tô falando de ser ativamente solteira, tipo ir pra date. Porque na hora que você termina, você acha que vai ser demais, você acha que vai ser a melhor coisa da sua vida. E durante umas 3 semanas é mesmo. Por que até a página 5 é legal? Gente, você tá com a bateria social acumulada de meses de namoro. Então, assim, você só tá querendo sair falando com as pessoas e conversando e contando caos. Quanto tempo que você não tem alguém pra, de novo, retomar uma narrativa da sua vida, né? Até porque você não vai ficar contando a mesma história pro seu namorado que já conhece suas histórias. Então, você tá morrendo de sede disso. Acontece que, da terceira vez que você vai repetir a mesma história da sua vida, que você vai ter que fazer aquele briefing, aquela autopromoção, vender seu peixe, dá preguiça de comunicar quem você é. Desculpa, dá preguiça. Eu acho que o que eu mais sinto de indisposição pra date é que preguiça de ter que comunicar quem eu sou. E isso, de toda forma, já é performático, né? Tanto é que a parte que eu mais gosto é que as pessoas falem. Então eu só fico perguntando, é mesmo, conta mais sobre isso. Elas até ficam achando que eu tô colocando elas no divã, mas assim, é porque realmente eu tenho preguiça de falar, de repetir as histórias, gente. Você vai num date, você vai no outro, você vai no quinto date, você vai repetir a mesma história da sua vida. Eu não aguento mais isso, não. Não gosto disso, não. Mas aí tem um outro fator, que é, pra um date ser legal, quando você já tá de saco cheio de falar sobre a sua própria vida e repetir as mesmas histórias, a pessoa tem que ter um jogo de cintura, tem que ter aí uma experiência narrativa, tem que saber narrar os fatos da vida dela de maneira envolvente, senão... Então assim, gente, de verdade, eu tô um pouco cansada mesmo, sabe? De fazer aquele mesmo balé, aquela mesma dança, só cansa. E aí eu acho que eu, assim, exerci fortemente a minha solteirice durante um mês. E fora que te dá uma sensação, né, que você pode ter tudo que você quer, aí perde a graça, sabe? Não sei. Aí eu mesma tô de alguma maneira me privando de alguns desejos pra ver se eles se mantêm mais, sabe? Não sei. E esse é o fato, gente. Nem sempre você vai estar tão interessado na pessoa que você saiu. Aí você vai ter que repetir a história da sua vida, entendeu? Aí te dá até aquele... Sabe o que é a pior coisa? Quando a pessoa é até maneira e tal, mas te dá... Sabe o que eu tenho? As pessoas acham que eu sou extrovertida. Sabe uma coisa que na minha primeira sessão de análise no divã eu falei? Eu tenho um alívio quando eu saio de perto das pessoas, no geral. Tipo, se eu não tenho alívio quando eu saio de perto de algum homem ou pessoa que eu tô saindo, ou até amigo às vezes, tá, gente? Se eu não sinto alívio, é porque eu tô te amando muito. Porque fora isso, eu posso adorar você, mas eu vou sentir alívio. No momento que eu ficar sozinha na minha individualidade, eu vou sentir alívio. Então, assim, gente, vou com a minha amiga Sofia City fazer um detox aí de homem, não sei. Eu queria falar como tá difícil pra mulher hétero solteira no Brasil arranjar um cara decente. Até coloquei a minha camiseta aqui da minha diva Shania Twain. E cara, eu queria falar que tá difícil. Eu passei os últimos anos da minha vida investindo bastante em me desenvolver, em me conhecer, enfim, ser uma pessoa melhor. Meu, muito difícil achar um cara que tenha feito a mesma coisa e que esteja preparado pra se envolver num relacionamento maduro. Foda, né? Ó, dica. Enfim, queria saber onde que estão os homens que querem se relacionar, que estão dispostos, que querem se comprometer. Ser solteira é muito legal. Aproveitei muito esses meus últimos anos. Mas, cara, tô com vontade, assim, de achar alguém pra dividir a vida comigo. Ainda mais que falaram que esse ano vai ser super frio, que o Brasil vai ter um inverno do caramba. Putz, não seria bom não passar por esse inverno sozinha, né? Quero saber onde é que estão esses homens. Por que os homens não estão fazendo terapia? Por que tá tão difícil achar? Difícil. Eu não tenho mais paciência pra homem. Eu tava conversando com isso... Eita, que dicção boa. Eu tava conversando sobre isso com as meninas no Daily, né? Eu não tenho paciência pra homem, não tenho mais paciência pra conhecer novas pessoas, pra conversar, pra não sei o quê. Ao mesmo tempo que eu quero casar. E as meninas estão iguais a mim. Gente, tá muito difícil, tá insalubre ser solteira nos dias de hoje. Quando a gente pensa em dar uma chance pra um homem, gente, eles são muito princesas, estão mais princesas do que a gente.
São tempos difíceis para mulheres solteiras héteras. Você é mulher, solteira e é hétero em 2025, então você sabe do que eu tô falando. Não existe mais homem no mundo. Só existe moleque. E quando tem algum hétero, não tem atitude. Aí fica complicado pra nós mulher, né? Bicho, eu juro pra vocês, eu chego na academia, só tem. Chego numa festa, só tem. Eu converso com um amigo meu, ele pega mais homem do que eu fico, como assim? Aí eu fico, gente, pelo amor de Deus. Aí os héteros que tem, né? As atitudes dele é curtir o story, reagir com foguinho, não sabe puxar assunto, é uns assuntos sem pé nem cabeça, não te chama pra sair. Aí, quando chama, não tem nenhuma conversa ali, não sabe conversar. E quando chama, né? Que muitas das vezes ainda reclama, você não me chama pra sair. Inverteram os papéis, agora eu que sou o homem da relação. E aí quando não é moleque e não é hétero sem atitude, é casado. Homens, esse vídeo é pra vocês, queridos. Uma pergunta. Por que, caralhos, vocês não chegam na gente? Perguntando a gente quem, Júlia? Gente, eu fiz uma pesquisa de campo no Daily. Olha isso. E, tipo assim, eu já vinha percebendo isso há muito tempo. Desde que eu comecei a sair com meus 15 anos, nenhum homem, nenhum chega na gente. É assustador, porque eu achei que era só comigo. Eu fui perguntar, assim, eu fiquei até assustada, gente. Tá? Não sou só eu, não. Eu tava até comentando que, assim, eu saio todo final de semana, gente. E eu não lembro da última vez que um cara chegou em mim. Eu quero realmente saber o que se passa na cabeça de vocês. Tipo, vocês se sentem intimidados? Vocês se sentem, tipo, inseguros? Porque, assim, hoje em dia, os caras que chegam na gente, no máximo, é um que você dá fora e pergunta se a amiga tá solteira. Pra mim, isso aqui não dá. Por favor, não façam. Não façam. Só não façam, tá? Tipo, você não quer? Vai a amiga. Então, gente, eu acho isso péssimo, péssimo. E aí você acha que é brincadeira, né? Até você sair, você vê que isso realmente acontece. É assustador. Fora os que insistem, gente, que é o que mais tem. É chato você insistir, você vê que a garota não quer. Mesmo se você acha que é doce, ela não quer. Se ela quisesse, ela teria ficado com você, meu filho. Então, assim, é uma dúvida que a gente tem. Se vocês tiverem uma resposta plausível, por favor, deixa nos comentários. Gente, cheguei agora de um jantar com um grande amigo. E é muito engraçado que todo mundo fala assim, sei, amigo. Mas, gente, vamos falar a verdade. Que mulher nesse mundo sai de um relacionamento de quase 4 anos, de certa forma, com o coraçãozinho machucado, e depois vai querer outro namoro assim? Gente, pelo amor de Deus, vamos com calma. Aí a galera acha que ou você vai sair de um relacionamento e namorar, ou você vai sair de um namoro e você vai ficar com todo mundo o tempo inteiro, sai só pra beijar na boca. Gente, quando a gente já tem 28 anos pra cima, as coisas mudam, gente. Male, a gente dá beijo. Quando o pessoal tá pensando que, não, o nosso negócio é sair, eu não bebo, mas beber, rir, zoar, falar mal dos outros, esquece esse negócio de pegação. Já foi um tempo. Sou de 95, as coisas estão mudando. Dói na alma, né, gente? Saber que a gente tá ficando mais velho. Mas, em compensação, acho que é muito questão de amadurecimento. E é muito engraçado que as coisas fúteis que antes, de certa forma, a gente olhava e falava, nossa, se tornam tão superficiais. Então, hoje, pra eu me relacionar com alguém, pra eu dar um beijo, precisa ter ligação, precisa ter conexão, ter desejo, inúmeros fatores. E até ter tudo isso, gente, por incrível que pareça, não é questão de beleza. São muitos fatores que influenciam. Então, doido quem pensa que a vida da solteira de 28 pra cima é pegação, tá? Gente, será que eu passo uma visão bem errada pros caras que eles acham que, tipo assim, que pra me ver, qualquer bosta resolve? Tipo assim, eles não precisam programar um date, nada. Qualquer merda que eles me enfiar, eu vou estar aceitando. Em algum momento da minha vida, eu deixei essa impressão com as pessoas, eu acho. Porque no meu movimento, as pessoas não me chamam pra jantar. Não me chamam pra um date. Não, vamos num rolê. Assim, assado. Vamos lá pra casa. Gente, não vou, pois morro solteira. Mas se eu passei essa impressão, pois ela vai sair enquanto eu estiver negando, pra sempre esses convites. CP, pra lá. Ninguém me chama nem pra comer um sanduíche. Nem que se fosse pra comer um pastel. Não precisa ser um jantar chique, não, mas me chamam pra um trem que vai só nós dois, pra conversar. Se for pra sua casa depois, aí depois do rolê, beleza.
Aí chama direto pra casa, sabe? Não tem esse pré. Não investe R$1 na gente, já quer pau. Tem dó. Não tô com paciência, gente. Não tô com paciência. Se for depender disso, eu vou morrer solteira. Hoje foi o dia que eu tive a certeza que eu vou solteira. Gente, por que você tá pensando nisso, Luana? Gente, eu sou um tipo de pessoa que eu não sei fingir. Fazer joguinhos com a pessoa, tipo, vou demorar a responder. Não vou encontrar com essa pessoa porque se eu ficar muito disponível pra ela, ela não vai me querer e não sei o que, papapá. Gente, pra quê, sabe? Tipo assim, eu sou uma pessoa que trabalha, estudo, tenho que fazer minhas coisas, cuido de mim, cuido de sei lá, de mais o quê. Eu vou ter que ficar criando coisas que nem existem. Tipo assim, eu vou deixar de fazer minhas vontades pra aquela pessoa sentir vontade de ficar comigo, ou então, sei lá o que é. Todo mundo sempre fala que meus relacionamentos nunca dão certo, porque eu sempre tô disponível demais pras pessoas. E sim, então eu vou morrer solteira. Não sou o tipo de pessoa que vai fingir que não tem sentimento, não sou o tipo de pessoa que vai ficar demorando horas pra responder porque a pessoa vai sentir saudade ou não sei mais o que. Gente, se eu posso responder, eu vou responder. Se a pessoa me chamar pra sair e eu quiser ver, eu vou ver. Se eu quiser chamar a pessoa pra sair porque eu quero ver a pessoa, eu vou ver a pessoa. Então, se eu tô cansada, sabe? Tipo assim, eu vou morrer solteira. Não dá. Vou ficar sozinha o resto da minha vida. Porque todas as vezes que eu demonstro... É sempre assim, parece que as pessoas entram na minha vida e demonstram as coisas. Aí, quando eu começo a demonstrar, tudo dá errado. Tudo dá errado. Eu sou extremamente carinhosa. Seja com relacionamento, seja com amigos, seja na vida. Eu faço tudo pelas pessoas que eu gosto. E parece que as pessoas não gostam disso. Não gostam mais disso. Então não gostam porque vem de mim. Aí eu fico pensando, meu Deus, por que comigo? Porque assim, eu sempre sou uma pessoa super carinhosa e sincera. Eu nunca fiquei com alguém pra fazer hora com a cara da pessoa. Sempre quando eu tô ficando com alguém, mesmo que eu não tenha nada, se eu gosto de ficar com aquela pessoa, se ela me faz bem, eu não vejo necessidade de ficar com outras pessoas mais. E é por isso que eu some na minha vida. Não consigo ser diferente. Já tô cansada das pessoas ficarem falando que eu tenho que ser assim para as pessoas ficarem na minha vida. Não, eu não vou ser, eu não vou ficar, então eu vou ficar solteiro o resto da minha vida. E é isso. Ô, gente, vocês já experimentaram uma vida sem homem? Sem nenhum homem pra te encher o saco? Ai, sem namorado, sem ficante, sem conversante, sem ninguém. Uma vida plena de uma mulher solteira, sozinha, focada nos seus objetivos, indo pra academia. Gente, experimenta essa vida. Experimenta. Eu tô com medo, porque eu tô muito viciada nessa vida. Eu tô com medo de não querer mais casar. Entendeu? Porque, gente, é uma paz absurda. Daí eu vejo mulheres bonitas passando por situações. Eu fui num churrasco e daí tinha um homem bêbado feio, com uma mulher bonita. E esse homem, por estar bêbado e ser um feio, ele se achou no direito de humilhar essa mulher. Porque o homem, ele se acha nesse direito. E daí eu fico pensando, gente, eu não vou sair dessa paz que eu tô, entendeu? Dessa paz, desse sossego pra arrumar um homem, pra depois eu ficar me irritando e tendo que ensinar o básico pra um homem. Tipo assim, ai, não, você não pode fazer isso. Ai, fala assim, assado comigo. Ai, porque você tem que me dar isso, entendeu? Eu não vou... Gente, de verdade, experimenta. Tipo assim, você saiu de um relacionamento agora, não entre em outro. Foca apenas em você. Foca apenas no seu profissional e vai vivendo. No começo é difícil, os domingos são difíceis. Quando chove é difícil, sabe? Dias de chuva, dias mais frios é difícil. Eu não vou negar também, não é só flores. Mas assim, chove um dia só. Chove 2 dias no máximo. Domingo é uma vez só na semana. Depois eu tenho 6 dias de paz. Entendeu? Testa e me fala.